Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre Git e GitHub. Hoje a gente vai aprender a quais comandinhos básicos utilizar do Git, que são muito úteis para a gente poder trabalhar com ele, e também como trabalhar com o GitHub, onde a gente vai aprender a poder ver o que a gente fez de alteração, trabalhar com pull request e etc. Tá? Então, bora para o nosso vídeo. Bom galera, a primeira coisa que eu fiz foi criar um repositório aqui chamado YouTube, e eu tenho uma pasta aqui também no meu computador chamada YouTube, tá? Aí tudo que a gente fizer aqui de alteração de arquivo no projeto, a gente vai subir lá para o GitHub, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai começar inicializando nossa pasta ali, dizendo que é um repositório Git. Então, vou dar um git init, tá? Agora, a gente vai colocar algum arquivo lá para a gente poder alterar, tá? Então, a gente vem aqui, ó, documento de texto, index.html, por exemplo, e a gente vai colocar uma informação qualquer, só para a gente poder ver que alterou mesmo, tá? Página HTML. Então, alteramos aqui. Então, agora a gente pode vir aqui e dar um git add index.html. Tá? A gente pode usar esse comando ou usar este comando aqui, ó, git add com o asterisco. Tá? Aí ele vai adicionar tudo que tiver na nossa pasta. Beleza? Bom, agora eu vou commitar isso e passar o parâmetro "-m para a gente poder colocar a mensagem de commit, first commit, por exemplo. Bom, agora a gente adicionou essas alterações no nosso repositório local. E ele mostrou o que a gente fez, tá? O nome do commit, aqui a mensagem, né? Que teve uma alteração de arquivo, uma inserção de linha e o arquivo que foi alterado, que foi o index.html, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, para ele poder entender que essa pasta aqui vai ser esse repositório aqui do GitHub. Então, vou usar esse comando aqui, ó. Tá? Pronto. Adicionamos. Agora basta a gente dar um git push origin master, tá? Aqui ele coloca main, mas a nossa branch aqui é master. Vou dar um enter e ele vai subir as alterações. Uma coisinha que vocês precisam entender é como eu já estou logado aqui, ele não pediu, tá? Mas quando vocês forem dar o push, ele vai pedir para vocês logarem aqui no GitHub e autorizar aqui o git, tá? Outra coisa, vocês precisam configurar user.email, esse comando aqui, para vocês configurarem o e-mail de vocês. E também o name aqui de vocês, tá? User.name e dá o nome para vocês também, tá? O meu já está configurado o e-mail nome, então nem configurei de novo, tá? Bom, agora ele subiu, vou dar um F5, então ele mostrou aí a nossa atualização. Aqui ele mostra, tá? As branches que a gente tem. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a gente só tem a master, mas a gente pode adicionar novas e a gente vai adicionar. Aqui o nosso arquivo que a gente tem, que é o index.html. Aí ele mostra aqui a última pessoa a alterar. Ele tem um blame também, que ele descreve por linha quem fez cada alteração, tá? Vamos voltar aqui para o YouTube. E vamos adicionar uma nova branch aqui, tá? Bom, vou dar um CLS aqui para limpar. Git checkout -b e new button, tá? A gente vai adicionar um novo button aqui, então a gente vai criar uma branch nova para isso, tá? O checkout ele troca de branch, tá? E o "-b ele cria, então ele vai criar e já trocar para essa branch nova, tá? Então vou dar o enter aqui. Então, ó, ele alterou para uma nova branch chamada new button, tá? Para que a gente usaria isso? Imagine que master aqui é a branch que a gente usa para colocar as coisas em produção. Você não quer fazer um teste e já colocar em produção. Então, você usa uma branch separada, faz os testes e depois você incorpora as alterações na master, tá? Então, para isso que a gente pode estar utilizando aqui uma nova branch, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, o index, eu vou alterar ele, por exemplo. Então eu vou adicionar um novo button, como eu comentei. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Nem vou colocar valor nem nada, só para vocês verem a alteração. E eu vou criar um arquivo novo aqui também, index.js. Aí eu vou editar ele. Alert, e aí, sei lá, por exemplo. E é isso, tá? Agora a gente vai vir aqui para o nosso terminal, no caso a nossa prompt, né? Eu vou dar um git status para vocês verem. O git status ele mostra o status, né? O nome é bem óbvio, mas ele mostra o que tem aqui para fazer, tá? Aí tem esse arquivo aqui que ele nem reconhece ainda, que ele é novo, e tem esse arquivo aqui que está alterado, tá? Então eu vou adicionar os dois. Eu vou dar um git add e asterisco, tá? Então eu vou adicionar os dois para poder commitar eles. Então adicionando button e arquivo index.js. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui dentro do meu commit, tá? Aí ele mostra aqui que 2 arquivos foram alterados, 4 inserções e deletou uma linha, tá? E
Beleza. Então agora a gente só subir isso aqui de novo para nossa branch. Git push origin new button, tá? Então, fizemos a subida aqui. Vou dar um F5 aqui de novo. Então ele mostra que tem uma branch nova. Então a gente consegue ver até aqui, ó, new button. A gente consegue ver isso pelo nosso terminal também. Git branch. Então ele mostra aqui que eu estou na new button agora e tem a master também, beleza? E eu posso fazer a incorporação dessa branch aqui para master se eu quiser. Como é que eu faço isso? Eu compare e pull request, tá? Então eu tenho aqui um título que eu posso colocar, uma descrição também que eu posso colocar se eu quiser, adicionando button no HTML e arquivo index.js alert. Eu coloquei qualquer coisa, tá, gente? Eu vou criar esse pull request, tá? Então, agora outras pessoas conseguem analisar meu pull request para eu de fato colocar na master, tá? Quando você está trabalhando com um time, tem mais pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, geralmente, as pessoas criam numa branch, fazem o desenvolvimento da sua tarefa, criam um pull request e outras pessoas analisam para poder ver se não tem nenhuma regra de negócio que não foi aceita, se tem algum teste que esteja errado ou algum código que não esteja legal, tá? Então, o que eu posso ver aqui nessa telinha? Eu tenho aqui a conversação, tá? Outras pessoas podem adicionar comentários de sugestão de melhorias, por exemplo. Aqui os commits que foram feitos, tá? Que no caso foi só esse. Aqui a gente tem, por exemplo, alteração de arquivos, tá? Então eu posso ver aqui, ó, que ele colocou esse botão novo, esse alert aqui, por exemplo, tá? E se eu achar que tá tudo certo, eu posso vir aqui, ó, e dar um approve. Nesse caso, eu não posso dar um approve porque eu sou o próprio dono da PR. Então, não faz sentido eu conseguir aprovar isso aqui, tá? Mas a gente pode fazer comentários aqui, por exemplo. Imaginem que isso aqui, ó, esse alert não funciona. Vou colocar qualquer coisa, tá? add single comment. Alterar para XPTO. E vou adicionar outro comentário, tá? Então, eu posso fazer sugestões aqui no PR, tá? Então, a gente voltando para a conversation aqui, a gente pode ver aqui os comentários que foram feitos, tá? E aqui no final, a gente consegue ver se a gente pode aprovar ou não. Então, caso todos os critérios tenham sido aprovados, né, a gente pode exigir um mínimo de aprovadores, por exemplo, ter pelo menos 3 aprovadores para poder habilitar aqui o merge pull request. Então, depois que 3 pessoas aprovaram, por exemplo, eu posso vir aqui e mergear esse cara, tá? Então, eu confirmo. Então, a gente confirmou aqui o pull request, beleza? A gente vem aqui em code e agora a gente pode ver que a gente tem a nossa master com todas as atualizações, tá? Então, ela está com index.html e ela também está com esse index.js, tá? Então, ela está com todas as alterações que foram feitas. Então, aqui a gente pode voltar para master, por exemplo. Vou dar um git checkout master. Aí ele alterou para master agora. E se a gente for vir aqui no nosso Fire Explorer, você vai ver que ele não tem o index.js, tá? Porque essa master está desatualizada. Então agora eu posso puxar as alterações. Git pull origin master. Então eu quero puxar as alterações da master para a própria master, tá? Então eu puxei, ele colocou as alterações. Por que eu mostrei o comando desse jeito aqui? Porque vocês podem fazer isso em outra branch. Então, por exemplo, numa branch, eu estava na branch aqui new button, eu posso puxar uma atualização de outra branch para ela. Então a gente consegue fazer essas alterações, tá? Imagina que, por exemplo, tem um outro colega seu trabalhando numa outra branch que ele adiciona uma funcionalidade que você vai precisar. Então você vem dar um git pull origin script, por exemplo. O nome da branch dele é new script, não sei. Aí você puxa e você vai vir com as atualizações dele para sua branch, tá? Então você consegue fazer essa manipulação se você quiser. Por fim, eu quero mostrar um outro comando para vocês aqui. Por exemplo, isso aqui. Eu vou vir aqui, bloco de notas, teste, alteração. Então, alterei aqui para vocês verem, tá? Vou até vir aqui e colocar um git status. Aí vocês podem ver aqui que ele mostrou que foi modificado. E eu posso vir e dar um git reset hard, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ele voltou para a última atualização antes de eu fazer essas alterações, tá? Então, vou até dar um F5 aqui. Se a gente vir aqui no index.html, bloco de notas, essa alteração não existe mais, tá? Por quê? Porque eu reverti ela aqui usando esse comando git reset hard, tá? E esses foram os comandos mais básicos para a gente utilizar, tá? A gente aprendeu o status, o push, branch, também a gente aprendeu sobre o config, o checkout,
o revert. Então a gente aprendeu alguns comandos aí que conseguem fazer a gente puxar atualizações, subir atualizações, verificar o status dela e adicioná-las no nosso repositório local também, além de conseguir trabalhar aqui com o nosso pull request e poder ver as modificações antes de subir de fato. Beleza? Mais pra frente vou trazer para vocês algumas coisinhas novas, como por exemplo ali no pull request, eu não sei se vocês viram, mas tem a opção também de colocar regras, tá? Na hora da gente poder mergear as coisas. Então eu vou mostrar depois como é que coloca alguns scripts para a gente poder liberar ou não também o merge, tá? Algumas regrinhas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu!